Acho que falando um pouco das arquiteturas escolhidas, eu queria ser um pouco polêmico aqui, para aquecer um pouco a live que tá tranquila. Queria que cada um citasse nomes, eu quero nomes. Qual padrão arquitetural e ferramenta superestimada da modinha, na sua opinião? Eu já sei até o que o Luiz vai falar. Um padrão e uma ferramenta que, na opinião de vocês, tá num hype superestimado aí. E por quê? Vai, Luiz, fala. Você quer falar sobre isso? Há anos foi microserviço. Mas assim. E é outra prática, né? Um padrão e prática que eu não acho nem superestimado. Eu acho que é um problema de entendimento e compreensão de quando usar, que é o mediator. Então, eu vejo uns usos muito descabidos, né? Principalmente quando você tem um acoplamento que deveria ser direto e claro. Ele é direto, só que tem um intermediador, versus o cenário de uso onde você de fato tem desacoplamento, com o cenário de propagação de eventos. Então, mas para propagação de eventos, ótimo, faz todo sentido. Mas quando você fala de uma relação direta de acoplamento entre você espera uma resposta e tem uma relação direta de fulano pede para ciclano, eu acho absurdo o uso de mediator nesse cenário, simplesmente porque ele mascara o que deveria estar explícito, claro, numa stack rastreável, e você passa a botar um elemento ali que dissipa essa rastreabilidade. Então, eu acho bem esquisito o uso nesse cenário. Mas não é a ferramenta, é só. Ela tem duas possibilidades de uso. Uma especificamente é a forma que mascara essas coisas. Cara, você falou um negócio engraçado que eu não tinha ouvido ninguém falar especificamente e eu compartilho. Eu acho o mediator extremamente difícil de depurar, assim. E até para quando você tem uma falha numa aplicação, muitas vezes é mal implementado, o negócio mascara o erro para você conseguir chegar no erro. A habilidade do mediator, ela é bizarra, porque ela faz um acoplamento estranho, na minha opinião, tá? Sim. Boa resposta, senhor Luiz. Tem outro ponto, tá? Quando você não pode usar o tipo para identificar uma outra coisa. Então vamos lá. Se você quer consumir uma fila, você não pode usar um tipo para identificar a fila. Se você quer registrar uma dependência, você não pode usar o tipo para definir essa dependência. A Microsoft está pagando o preço agora com o Keyless Service 10 anos depois. A gente reportou isso lá em 2016. Tá? Foi a primeira crítica que a gente fez à injeção de dependência feita no .NET. Mas o princípio é o mesmo. Você não pode usar o tipo como identificador de nada, porque senão você perde a capacidade de reaproveitar o tipo. Se o tipo identifica alguma coisa, só pode ter uma única instância daquele tipo. E aí você ferra um monte de coisa. E aí quem propaga isso dentro da ecossistema.NET? A injeção de dependência do ASP.NET, que agora com o Keyless Service passa a resolver. O Mediator, quando eu disse que o tipo é quem determina o consumo. O que falta? Um menu, uma string, qualquer coisa que você possa ali identificar, dar uma identidade para aquilo para que você possa reaproveitar o tipo. E quando a gente fala também de SnetKill ou até NService Bus, essa galera, ou Mass Transit também. Tá? Sempre que você usa o tipo para definir o que é uma fila, o que é um evento, ou como única coisa, né, para definir aquilo, tem um ponto bem errado aí que você não evita, você elimina a capacidade de reaproveitamento. Você falou do Mediator, eu lembrei aqui, outro framework que é um pouco polêmico em .NET, por coincidência foi criado pelo mesmo cara que é o autor do Mediator, que é o Automapper, né? Será que ele fez também o... como é que é o nome? Sandcastle? Vamos dar uma olhada aqui. Sandcastle não, cara. Eu lembrava... Castle Project, Windsor. Eu lembro desse trambolho aí, né? Porque o Register Resolver no .NET começou com Windsor, com Castle Windsor. Eu lembro disso. O N-Hibernate usava isso, não usava? Não, é o contrário. Record, é o contrário. Active Record usava N-Hibernate por baixo. E o próprio Active Record era o do Sandcastle, lá do Sandcastle não, do Castle Project. Bom, Tânia, tua vez. Pra mim, microserviços e o cara que eu acho muito hype, que o pessoal defende pra tudo, que eu acho que às vezes é um canhão, é o Kafka, sabe? Tipo, cara, tem muito Kafka fanboy. Cara, que preguiça. Então, tem coisa que é mensageria, o pessoal já empurra o Kafka, daí não, vamos trabalhar com streaming de eventos aqui, né? Exato, onde não é. Não, às vezes tem assim até comunicação
entre os microserviços que não precisaria ser mensagem, os caras botam, assim, tipo, tem uns negócios assim, só... Ah, não, eu tô usando mensageria. O Rafael Lima lembrou do nome aí do digníssimo aí, Luiz, o Jimmy Bogart. Isso aí. Bom ponto, viu, Tânia? Kafka, pra mim, tá aí top 5 hypes superestimados, tá? E assim, uma baita complexidade, né? Pra Que às caramba, vezes- Kafka não é trivial, tá? E não é barato na nuvem também, né? Porque normalmente o pessoal vai usar a plataforma da Confluent, né? Vai subir o workload no Azure, na AWS, na Google, sei lá. E não é um negócio barato, né? Então, Recomendação do HD Insights, eu acho que era 6 mil dólares, eu acho que era isso, 6 mil reais. Não lembro como. Eu fiz de janeiro. deve ser dólares, eu É chuto. assim, absurdo o tamanho das máquinas que ele pedia. Assim, Sabe, absurdo. sabe o que é que eu, às vezes eu vejo que causa esse tipo de coisa? Alguém usou mal uma ferramenta, aí os caras odeiam uma ferramenta porque ela foi mal utilizada, culpam aquilo, e daí eles querem assim, não, mas é que a gente não quer, tipo, teve, sei lá, a gente caiu ano passado 3 vezes e tal, por problema. Ninguém se liga que o problema não era exatamente a ferramenta, aí os caras botam um canhão para tentar resolver o problema que só vai piorar. Quando eu fiz o curso de Rabbit, o motivo era esse, tá? Assim, eu via muita gente capotando com Rabbit por incompetência própria, tá? Não é por ferramenta, não. Você foi até imbecilidade, fazendo preguiça. uma piada, você foi até ignorado por uma nova referência de Rabbit esses dias, hein, Luiz? Pois é. Sumariamente Então, ignorado, né? Aquilo lá foi. nem lembro, cara, o que foi? Não lembro, não. Não, deixa quieto lá. Tá uma Tá. postagem de LinkedIn lá. Você foi Ah, até. Eu falei assim pra você tem compaixão demais, cara. né, enfim. Em certos casos É. você tem que deixar o darwinismo Não, cumprir a sua missão na face da Terra. porque qual é o problema, cara? A galera não entende, não compreende como as coisas funcionam, faz uma implementação cagada, e aí tem dois problemas objetivos. Naquela empresa, aquela ferramenta nunca mais é usada, ou aquele padrão, sei lá o que quer que seja. Para quem saiu daquele grupinho ali, que não se aprofundou, aquilo é a verdade. Aquele jeito de fazer é o certo. Não, e é o E é aquela negócio assim, condenando, um né? copia, outro copia e vai indo. A gente faz uma live aqui, fala uma cagada qualquer arquitetural, daqui a 4 semanas você vê no grupo gente perguntando, um projeto em produção com essas coisas que a gente falou errado. Então, assim, tem que ter responsabilidade, entendeu? É isso que a gente vê, cara. 4, 8 semanas você vê lá, cara. Quer ver um exemplo? Docker, como é que era que a gente zoava? Era o Docker Exec? Era o Docker Exec. Acho que era o Docker Exec, sim. Que demandava o Docker Commit. O cara simplesmente fazia o container na... Quando você vê um post na internet publicando como fazer a tal coisa, espera no grupo 4 semanas pra você ver se vai aparecer. 2 ou 3. Você vê esse movimento acontecendo. E aí, volta porque eu falei de quem é a culpa. Sim, sim. Não, mas, cara, assim, a gente falha muito em querer ser fofo e não comentar. Porque a gente comenta entre si, mas não comenta com quem fez. Não vai lá e fala, cara, tá errado. A gente fica tentando passar pano e fala, putz, que bosta, tá aprendendo. Achando que é legal. Quando tá aprendendo, quando você vê, tem um negócio crítico funcionando na base da. É a mesma coisa de você pegar assim e. Você pega aquelas construções bizarras que você vê em São Paulo, né? Que desafia a lei da gravidade. O negócio se sustenta do mesmo jeito, né? Exato. Bom, eu vou dar meus 2 centavos aqui. E eu ia falar de uma coisa, mas eu mudei a minha resposta porque eu vou falar de um erro meu também. Vou falar de 2 ferramentas e uma porque eu odeio, porque eu usei errado. Vou fazer um meia-culpa aqui. A primeira, superestimada. Começa com K e não é Kafka. É com Q. Um Kubernetes. Cara, cenários para utilização de Kubernetes são cenários muito específicos. E eu vejo gente usando o Kubernetes para rodar 2 podzinho chulimbré. Assim, coisas que, cara, o cloud provider, lá o web application, ele resolve lá no plano mais nada. Um mínimo de load balance simplesinho resolveria,
mas vamos meter o Kubernetes em produção porque o Groff falou que é da hora, assim, ou coisas assim do tipo. Inclusive, eu lembro até hoje de um meetup que a gente fez lá na Paulista, um pouco antes da pandemia. O cara veio perguntar pra gente, olha, eu vi você, a gente até falou, não lembro, acho que tava um Milton Bertuzzi lá. Aí a gente, não sei o que a gente falou lá do Azure App Service, né? Porque assim, o cara não precisava de um cluster Kubernetes, né? E o cara veio depois da palestra comentar com a gente e falou, cara, foi subido um cluster Kubernetes para uma aplicação que no máximo vai precisar de umas 10 instâncias. Vocês não acham um exagero isso? Com certeza, né? Mas aí cai naquilo que a gente falou, né? O cara que empurrou o Kubernetes goela abaixo fez também por não, a gente tem que usar, Kubernetes é o futuro, tal. Mas pô, o Tem que ser dinheiro escalável. E daí o problema do cara é o banco de dados. Tipo, o gargalo é o banco de dados, mas tem que ser Mas escalável. tem muito serviço mais simples que Kubernetes que resolve bem o problema, mas o pessoal não, tem que empurrar no Kubernetes tudo a qualquer momento, né? Tem isso também, né? E isso também que o Jonathan falou acontece. Às vezes alguém vai e fala numa palestra tecnologia X, tecnologia Y, né? Mesmo o projeto de referência, a gente já viu ter umas brigas aí antológicas aí em rede social, né, Luiz? E a pessoa que fez o projeto falou, cara, isso daqui é um projeto de referência, você tem que analisar se faz sentido usar ou não, né? Exato. Do Shopper Containers, tem umas decisões ali de microserviços que você fala assim, cara, se a gente fizer no mundo real, você não vai usar um repositório só, você não vai usar tem um monte de decisão ali que dificulta o dia a dia, não é completo em certos aspectos. Então, você vai. Mas é intencional, tipo, é pra ser fácil. Porque se fui fazer um projeto, fui fazer um similar. Olha a cagada que eu não fui. Olha só a merda. Fui fazer um similar. Qual foi a dor de cabeça? O cara da máquina precisa 8 GB de RAM para subir o projeto. Só o projeto. Porque precisa de Elastic, Logstash, Kibana, uma cacetada de coisas para poder demonstrar. A intenção é demonstrar mais real, vai ser mais realista, tá? Vou ter que usar Aspire. E eu acho que é um pouco do cenário que eu trouxe. Assim, e eu nem tô falando mal do Kubernetes, eu acho foda, assim, revolução no gerenciamento de instâncias. Mas, cara, Eu tenho um número importante aqui para isso, que acho que pode ajudar, tá? Saiu em 21 uma informação bem legal, que era o seguinte: a própria CNCF comentando, olha, chegamos aqui a um platô de crescimento de Kubernetes. Então o reporte é esse aqui, State of Cloud Native Development, de Q1 de 2021. E aqui o relatório dizia, acima de 500 funcionários, a adoção é muito maior. Abaixo de 500 funcionários, a adoção é muito menor. Isso quer dizer que, quando a gente olha... tem um gráfico que eu não sei se eu deixei ele aqui, junto, especificamente da adoção. Mas, em linhas gerais, qual era a dinâmica? Vou parar de compartilhar aqui. Era que você tinha um crescimento muito maior de uso, de probabilidade de uso, quando você tinha mais de 500 funcionários. Isso quer dizer que, para empresas com menos de 500 funcionários, a chance é muito menor. Então, você tende a estar errado se você adotar. É uma métrica certa, batata, tipo, bonitinha, certa para todo mundo? Não, não é, mas é uma tendência. É um comportamento de manada. Então, você entende que arquitetos, profissionais de infra, sei lá o que, decidem mais nesse cenário e decidem menos pela opção no outro. Isso ajuda a ter clareza de onde você tá, para saber, putz, tô perto ou tô longe desse parâmetro de referência. Isso ajuda a dar clareza. E não, em momento algum, estou dizendo que acima de 500 é para usar Kubernetes. Que esteja claro isso. Tá? Não é se tenho mais de 500 funcionários, vou usar Kubernetes. Não. Não é essa a intenção desse diálogo. Aí a pessoa trabalha na prefeitura da cidade, tem 500 funcionários e 400... Pois é. Não. Mas vamos colocar a arquitetura do Netflix, cara. Exato. E para a gente fechar esse tópico, a última minha contribuição sobre ferramenta é uma ferramenta que eu conheço há alguns anos, são bancos de dados não relacionais. Isso daí também é outro ponto polêmico, né? Eu sei que você conhece bem, inclusive você
tem aí até premiação dentro da comunidade NoSQL, assim como o MVP, mas assim, cara, você vê verdadeiras chacinas arquiteturais com banco NoSQL. Né? Pra caramba. E assim, quanto mais eu estudo e conheço, menos eu recomendo. Porque os bancos de dados não relacionais, tirando salvo as exceções, eu acho que, sei lá, vou falar do caso do MongoDB, que nasceu para ser generalista, ele nasceu para atacar Postgre mesmo, assim, Postgre, SQL e afins. Ele nasceu para fazer concorrência de frente com esses caras, e ainda assim eu coloco algumas ressalvas. Os bancos de dados não relacionais, eles foram para resolver problemas específicos e não generalistas. E o banco de dados relacional, digamos assim, ele se evoluiu ao longo do tempo para ser uma ferramenta generalista. E 99% dos softwares são generalistas no quesito arquitetura e ferramenta. Né? 90% do software, lá, tirando números da minha cabeça aqui, mas é CRUD, tráfego de informações e persistência. Não é muita coisa além disso. É receber informações, transformar a informação, passar para frente, salvar. Aplicações mais complexas é uma quantidade muito menor, né? E daí o que acaba acontecendo é que o pessoal complica algo que deveria ser simples, né? Exato. Então, eu acho que o banco de dados não relacional, ele entra para complementar. Eu gosto muito do conceito de persistência poliglota, mas eu vejo muita gente utilizando o banco de dados não relacional XYZ de cara em cenários que não precisava, não sabe fazer modelagem não relacional. Só fica com ônus, né? Bônus nenhum. Você vai lá e quer botar o relacional dentro do MongoDB, dentro do Redis, dentro de qualquer coisa, e você quer forçar a terceira forma normal em cima de um banco de dados que nasceu para não ser assim. Então, para ter dado replicado, inclusive, né? Porque terceira forma normal, principalmente, eu sei que em cursos de graduação normalmente se vê, né? E o cara que ministra a matéria, ele fica martelando. Você não pode ter dado duplicado, você não pode ter redundância. Não, exato. Mas assim, e daí o pessoal vai com aquilo. Para ele vai enraizado com aquilo, usando com NoSQL daí também. E outra coisa que eu acho que da escolha das soluções ali que o Renato falou da complexidade, não sei, a gente está falando dos tipos das soluções, né? As pessoas confundem complexidade do jeito que tá as coisas mal feitas e implementadas e uma bagunça. É complexo, mas não é complexo porque vocês deixaram complexo, não necessariamente porque seja uma aplicação que teria que ser complexa. Nem toda complexidade, nem toda sofisticação é complexa, né? Exato. E falando a confusão de sofisticação e complexidade ela acontece muito no nosso mercado.